Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Ousar lutar, ousar vencer, ousar lutar, ousar vencer. A luta é pra valer, ousar lutar, ousar vencer, ousar lutar, ousar vencer. A luta é pra valer. Desejo ser revolucionário é fazer a revolução. Olá, camaradas! Está no ar mais um episódio do podcast da luta de classes brasileira. Ousar vencer! Aqui é Antônio Alves, Morgação, e estou novamente com a sobrinha de Karl Marx, Mari Marx, a Maricota. Olá, camaradas! Um beijo e um cheiro grande para toda a nossa audiência. Aqui quem fala é Mari Marx, a sobrinha do Karl Marx. E nesse episódio do Ousar Vencer, nós debateremos sobre as principais notícias de interesse da nossa classe. Vamos falar sobre os atos contra o tal arcabouço fiscal. Os últimos acontecimentos sobre a CPI do MST e seus desdobramentos. A gente também vai acompanhar as últimas notícias sobre a luta para barrar o marco temporal. Na luta por memória, verdade e justiça, o ex-delegado do DOPS foi condenado por ocultação de cadáver em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E no nosso segundo bloco desta edição, teremos uma entrevista com Marcelo Chaurel, advogado e presidente da Comissão de Direitos Sociais da OAB Rio de Janeiro. E no terceiro bloco, teremos uma entrevista com Roberta Quirino, que faz parte da coordenação nacional do coletivo LGBT comunista, para falar sobre o papel político da parada LGBT, entre outros assuntos de importância, como a CPI antitrans que está acontecendo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos à luta, camaradas! Bora! Teto de gastos, meu caro. Sindicatos, partidos e movimentos sociais estiveram mobilizados em pelo menos 15 cidades do país nesta última terça-feira, dia 15 de junho, para denunciar o calabouço fiscal, criado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que tem o objetivo de dar continuidade ao teto de gastos do golpista Michel Temer. Está previsto para a próxima quarta-feira, dia 21 de junho, o projeto do arcabouço fiscal, que pode ser apresentado ao plenário, mas isso ainda depende da aprovação da Comissão de Assuntos Econômicos, cuja sigla é a CAE ou CAI. O líder do PT no Senado, o senador Jacques Wagner, está articulando para que o texto que foi apresentado seja aprovado tanto na Comissão de Assuntos Econômicos como no plenário. E aí, Morga, como é que você vê isso? Eu percebo que aquilo que muita gente achava que era um processo de derrota do governo, derrota e pressão e vitória do campo do Centrão, está caindo por terra, porque o Jacques Wagner ele foi até o Senado para manter o projeto original, e não o projeto original apresentado pelo Haddad, mas sim com todas as pioras apresentadas pelo plenário da Câmara dos Deputados. E os partidos mais à esquerda dentro do Senado estão tentando retirar a questão do Fundef e do piso da enfermagem dessa pauta negativa, desse congelamento. Mas aí o que é que a gente percebe? Que, na verdade, faz parte do projeto político do governo. A gente pensa que é uma derrota do governo, mas não. Tudo isso é colocado para atender os interesses da conciliação de classe que vem se desenhando e que está cada vez mais se consolidando, tentando fazer conchavos e acertos com o Centrão e com setores mais neoliberais dentro tanto do Senado quanto da Assembleia Federal. E aí, sobre a CPI do MST, continua em sessão na Câmara dos Deputados Federais a CPI contra o MST. A comissão, que tem como relator Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, e que tem como presidente o tenente-coronel Zucco, que é um dos autores do pedido de criação da CPI, é a mais recente tentativa da direita brasileira de tentar criminalizar os movimentos sociais, principalmente o MST. Esta CPI é um claro ataque contra o MST e a classe trabalhadora no campo. A CPI não passa de uma tentativa de reação contra a CPI que investiga a tentativa de golpe bolsonarista no dia 8 de janeiro deste ano. E aí, Mari, como você percebe
toda essa articulação para criminalizar o MST? Então, meu camarada, acho que é primeiro importante a gente resgatar aqui, né, quem é, na verdade, esse Zuco, né, porque ele está sendo investigado de ter participado e incentivado, na verdade, os atos golpistas do 8 de janeiro. E aí, essa CPI, como ela vem sendo discutida na Câmara dos Deputados, ela tenta tirar o foco da investigação contra os atos golpistas, né? E inclusive tirar do foco o próprio Zuco. Para além disso, a gente tem aí o Ricardo Salles, que foi um dos piores ministros do meio ambiente da história brasileira. Então, ele como relator, não podemos esquecer que inclusive o Kim Kataguiri é um dos relatores também dessa comissão que foi criada, né? Então a gente já percebe que a gente está com a organização da extrema-direita brasileira para blindar a própria extrema-direita e, com isso, atacar de forma violenta e sem qualquer escrúpulo, porque escrúpulo é o que eles não têm, né? Os movimentos sociais, né? E aí a gente está falando não somente de um ataque aos movimentos sociais, criminalizando todos os movimentos sociais, numa tentativa de aproximá-los sempre ao governo petista, como também numa tentativa de barrar qualquer projeto de reforma agrária do país, né? Porque a gente está lidando aí com a bancada ruralista, que junto com a bancada da bala formam um corpo legislativo altamente violento e ultra-reacionário. E aí, quando a gente vê quem está participando e quem assina o documento, esse documento, inclusive, para ser colocado como pauta de discussão para essa comissão parlamentar de inquérito contra o MST, ele dependia de uma assinatura mínima, né, do documento, e seriam em torno de 162 parlamentares, e aí como 172 assinaram, ele já entrou para a pauta para discussão. E essa pauta ela entra justamente porque o Lira está tentando forçar a barra para que o PT aprove as emendas que estão sendo apresentadas pelo Centrão. Haja jogo político nessa dança das cadeiras para ver quem é que tem mais poder. E como o PT depende dessa governabilidade para aprovar projetos, vai saber como é que ele vai lidar com isso. Mas um fato importante que a gente também não pode excluir dessa análise mais aprofundada é que a galera precisa fazer. Quando a gente olha para quem assinou o documento, esses 172 deputados, todos do PL, obviamente, vão assinar, né? A gente tem um grande número de deputados do PP assinando, mas é a composição geopolítica de quem assina. Nós temos aí alguns deputados que são do sul do país e que eles fazem parte da coligação do PSDB com o Cidadania. E aí é o perfil deles, né? Afinal, eles vêm ou do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina. Então, a gente tem deputados do PSDB com o Cidadania assinando esse documento. A gente vai ter todos os deputados do PL assinando esse documento. A maioria dos deputados do Partido Liberal, eles estão localizados na região sul do Brasil, sudeste e centro-oeste, e são as regiões onde mais vivemos a grilagem de terras. E aí é uma grilagem histórica. Então, a gente tem aí um monte de elemento para entender essa dança das cadeiras, essa jogada política por trás desta CPI do MST. A gente está tentando tirar o foco dessa investigação do ato golpista de janeiro, ou a gente está forçando a barra para que o PT aceite todas as emendas que estão sendo apresentadas pelo Centrão, porque o Centrão, que está sendo guiado pelo Lira, também assina esse documento. E aí se assina e compra essa briga interna com o PT lá na Câmara dos Deputados. E aí, meu camarada, como é que fica, hein? É isso que a gente precisa ver e a gente vai descobrir ao longo do desenrolar dessa CPI. Mas é isso. Exatamente, Mari. Então, de antemão, a gente já deseja aqui total e irrestrita solidariedade ao MST que está passando por esse ataque, não é, camarada? Exatamente, e todos os demais movimentos de luta por moradia e por terra.
Dando sequência aqui, meu camarada, a respeito do Exército de Libertação Nacional e um acordo de cessar-fogo com o governo da Colômbia. Após algumas tensões nas negociações entre o governo colombiano e o Exército de Libertação Nacional, um novo passo foi dado em direção à paz na segunda-feira, dia 5 de junho. Em que o governo da Colômbia suspendeu o mandato de prisão contra Antônio Garcia, um dos principais líderes do Exército de Libertação Nacional. Na sexta-feira, dia 9 de junho, ocorreu em Cuba um encontro entre Garcia e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, onde foi assinado esse cessar-fogo com validade de 6 meses, suspendendo as hostilidades enquanto prosseguem as negociações. Será que esse cessar-fogo vai prosperar, meu camarada? Há uma possibilidade concreta, Mari, e demais ouvintes, desse acordo prosperar, mas a gente tem que levar em conta a história violenta que sempre rondou a Colômbia, né? Para quem não sabe, a ELN, o Exército de Libertação Nacional, é uma força guerrilheira que está atuando desde 1964, né? Ele tem 59 anos de existência. Tem uma natureza ligada muito à questão da teologia da libertação e a ideia que a gente pode dizer guevarista, no seu sentido teórico e motivacional da luta de guerrilha. O que é que acontece? Ao longo dos anos, ao longo da história, houveram vários tensionamentos e, nas tentativas de acordo de paz, sempre houve a ruptura por parte do governo. E os guerrilheiros, na maioria das vezes, eram surpreendidos, assassinados, e nessa nova configuração, com a ascensão de Gustavo Petro à presidência da República e com a mudança no caráter político do país, já que Gustavo Petro é o primeiro presidente de esquerda a ser eleito na Colômbia, a ELN mostrou uma boa vontade de negociar esse cessar-fogo que tem uma duração que poderá avançar no processo de paz na Colômbia durante esses 6 meses. Porque a última vez que foi tentado um acordo de paz, um cessar-fogo, que ficou marcado na história como o baile vermelho, baile roso, foi quando outra força política e guerrilheira, que era as Farc, quando assinou o acordo de paz, ela passou mais ou menos uns 6 meses na legalidade com a Frente Patriótica, mas mais de 1.000 militantes foram assassinados, tanto pelos militares quanto os paramilitares, que a gente diz que é paramilitares, mas são arrumações, né, organizações de extrema-direita que eram financiadas pelos Estados Unidos. E aí, depois disso, as Farc retornou às armas durante um bom período até assinar o acordo de paz no último governo, no governo anterior ao Gustavo Petro. Nesse momento, a gente vê uma sinalização de que haverá esse acordo, pode se concretizar, mas vai depender muito do que está se configurando na Colômbia. Porque, ao mesmo tempo que Gustavo Petro está tendo uma política firme, revolucionária para o caráter de classe e como vem se comportando a Colômbia nos governos anteriores, ele também está sofrendo um tensionamento e uma tentativa de deslegitimá-lo, né? Uma tentativa de golpe aos modos do que aconteceu com a Dilma. Alguns parlamentares e a direita, a extrema-direita, estão tentando desarticular o governo, mas veremos as cenas dos próximos capítulos, porque o povo unido... O povo unido jamais será vencido. Toda a solidariedade PCBista à luta do povo colombiano. Exatamente. E aí a gente vai falar um pouco agora sobre o marco temporal. A bancada ruralista votou às pressas, no final do mês de maio, a lei do marco temporal. Vocês acompanharam no programa anterior. O marco temporal, ele tem o interesse de retirar o direito dos povos indígenas e tenta avançar
a questão do latifúndio, né? Roubando a terra desses povos originários. Enquanto isso, no Supremo Tribunal Federal, o ministro do STF, André Mendonça, pediu vistas no processo, que interrompeu todo o debate e o julgamento, por enquanto, está suspenso no Supremo. Enquanto isso, os povos indígenas, movimentos sociais e partidos do campo revolucionário estão dando o total e irrestrito apoio à luta contra esse ato criminoso e inconstitucional. O agronegócio segue sua política de expansão e destruição. E aí, vamos precisar avançar para derrotar o marco temporal, né, Mari? Pois é, né, meu camarada? Quando a gente fala do marco temporal, a gente vai lá para 1988, com a promulgação da nova Constituição, dessa nova democracia que nós vivemos aqui no Brasil. No entanto, é um desrespeito muito grande esta data, este ano, ter sido utilizado em 2009, né, quando teve um grande debate no STF a respeito de demarcação de terra em alguns territórios brasileiros, né? Eles terem utilizado a Constituição de 1988 para justificar a demarcação de terra para essas populações indígenas. No entanto, a gente tem uma dívida histórica, né, com essas populações. Então, para a gente falar de marco temporal, acho que a gente precisa conhecer melhor a história do nosso país, né? A grilagem de terras, esse latifúndio, o avanço latifundiário brasileiro teve uma característica muito grande de expansão no período da ditadura civil-militar brasileira, né? A nossa ditadura empresarial militar. E essa expansão, ela se deu em especial na região centro-oeste do país. E existem vários documentos que provam a participação das Forças Armadas nessa expansão latifundiária, com vários coronéis tendo sido beneficiados. Mas a partir da década de 1970 já tem documentos provando que várias populações indígenas do centro-oeste brasileiro foram retiradas à força do seu local originário em aviões das Forças Aéreas Brasileiras para serem removidos para outros locais que nada tinham de originário para essas populações, e não é à toa que muitas pessoas morreram. Para além disso, várias crianças indígenas foram sequestradas neste período, né? Então, a gente tem aí uma história de violência muito grande contra as nossas populações originárias. E aí você falar que o marco temporal precisa ser datado a partir de 1988 é realmente dar apoio para a expansão da bancada ruralista, que, novamente, ela não anda sozinha, ela sempre está acompanhada da bancada da bala e da bancada da Bíblia. Então, é óbvio que esse marco temporal tem uma justificativa para a extrema-direita, e o avanço desse debate é extremamente perigoso, não só para a luta dos povos indígenas, como para a luta de toda a classe trabalhadora do nosso país, quiçá da América do Sul. Afinal, o Brasil faz fronteira com quase todos os países daqui do Cone Sul, né, camarada? Então, essa aqui é uma pequena introdução para o nosso segundo bloco, onde o nosso camarada Marcelo Chaurel falará com muito mais detalhes a respeito deste marco temporal, camarada. E vamos seguindo, hein? Avante! Justiça condena ex-delegado por ocultação de cadáver. O ex-delegado do DOPS no Espírito Santo, Cláudio Antônio Guerra, foi condenado pela Justiça Federal de Campos dos Goytacazes por ocultação de cadáver durante a ditadura empresarial militar. Esse criminoso confessou ter incinerado os corpos de 12 militantes entre os anos de 1973 e 1975, utilizando o forno da usina Cambaíba para fazer desaparecer os inimigos do sistema. Os 12 militantes políticos que foram vítimas da ditadura empresarial militar foram Ana Rosa Kuczynski Silva, Armando Teixeira Frutuoso, Davi Capistrano da Costa, Eduardo Collier Filho, Fernando Augusto Santa Cruz Oliveira, João Batista Rita, João Macena Melo, Joaquim Pires Cerveira, José Román, Luiz Inácio Maranhão Filho, Tomás Antônio da Silva Meirelles Neto e Wilson Silva, presentes, todos eles presentes. Esse é um fato que devemos comemorar, não é não, Morga? Exatamente, camarada. Presentes hoje e sempre,
Devemos comemorar o fato porque, graças à articulação do Ministério Público Federal e à decisão desse júri federal, a gente vai poder ver um pouco de justiça sendo realizada, né? Pelo direito à memória, verdade e justiça. É um fato que devemos comemorar porque o Brasil ele é marcado por uma história de impunidade contra aqueles que cometeram crime contra a humanidade durante o período da ditadura empresarial militar. Vejam, só agora, depois de quase 60 anos, é que um dos delegados que ficava com a função de ocultar e fazer corpos desaparecerem foi condenado e preso. A gente comemora porque é um respiro de justiça diante de tanta brutalidade. Mas observem, a gente só está chegando na condenação do Cláudio Antônio Guerra, esse ex-delegado do DOPS, porque ele confessou seus crimes. Imagina o quanto de crimes estão aí escondidos, jogados debaixo do tapete da história e que tentam ser encobertos com o discurso de que a anistia anistiou os dois lados, que isso é história do passado, não há interesse da gente reviver isso. Não, é importante que a gente retome essa discussão e faça o que é necessário, que é lutar pela memória dos que se foram, restabelecer a verdade e lutar por justiça, porque muita gente, muitas famílias não tiveram nem o direito de sepultar os seus entes queridos. Então é isso, camaradas, avante! Todos os militantes assassinados pela ditadura empresarial militar brasileira, presentes. Presente, hoje e sempre. E foi esse mais um episódio do nosso Ousar Vencer Notícias, meus camaradas. É isso aí, camarada. Muito obrigado, Mari. A cada 15 dias, notícias de interesse da classe trabalhadora para todas e todos e todes. Acompanhe os próximos blocos, camaradas. Até mais! Até mais! E aí, camaradas, meu nome é JP Guarnieri, estamos aqui no segundo bloco, onde a gente vai discutir um pouco sobre o marco temporal. Para falar desse assunto, eu tenho comigo o Marcelo Schauhel. O Marcelo Schauhel, ele é presidente da Comissão de Direitos Sociais e Interlocução Sociopopular da OAB-RJ. E aí, Marcelo, como é que você tá? Tudo bem, camarada. Vamos aí, seguindo na luta, né? Marcelo, pra gente começar, eu gosto de sempre começar de um jeito bastante introdutório do tema, né? Okay. Então vamos falar primeiro exatamente o que é o marco temporal, né? Para não ficar só nessas duas palavrinhas. O marco temporal é uma invenção jurídica, uma tese que foi inventada ou foi construída a partir do julgamento no Supremo Tribunal da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, lá em Roraima. Julgamento esse que estabeleceu para aquele caso específico daquela terra indígena determinadas condicionantes, isto é, condições para que a demarcação fosse validada. No corpo do voto, que foi do ministro Aires de Brito, para, digamos, satisfazer a manifestação do ministro Menezes Direito, já falecido, que foi quem ditou, digamos assim, essas condicionantes, o ministro Carlos Aires de Brito introduziu a expressão marco temporal, se referindo à temporalidade daquela demarcação. Correto? Correto. E ponto. Então deixa eu ver se eu entendi o que você falou até aqui. Basicamente, nesse julgamento para essa terra específica, né, então um julgamento que não deveria abranger todo o território nacional, o STF determinou uma condicionante que era a temporalidade, como você falou, né? Não é isso. Essa temporalidade é citada no corpo do voto, mas ela não faz parte da parte determinante, decisiva
dispositiva do voto. É como se fosse uma espécie de justificativa, entendeu? Uma espécie de considerando, porém, que não consta efetivamente da parte que nós chamamos de dispositiva da sentença ou do acordo. Essa parte dispositiva é a que comanda a decisão judicial, isto é, que diz como ela vai ser aplicada, perfeito? E nessa parte não existe nada que refira a marco temporal de espécie alguma. A expressão marco temporal consta no corpo do voto do ministro em uma das considerações justificativas ou elementos que ele traz para o julgamento, de maneira a dialogar, digamos assim, com aquilo que foi sugerido e acabou sendo inserido por decisão da maioria pelo ministro Carlos Alberto Menezes Direito, correto? Porém, não existiu naquele momento e em nenhum outro momento a definição propriamente dita ou a determinação dita como tal de qualquer temporalidade do ponto de vista daquilo que teria que ser aplicado em casos outros ou em situações outras. Quando eu me referi à temporalidade, eu me referi ao tempo daquele julgamento, para ser um pouco mais esclarecedor. Tá? Porém, como eu disse e reitero, não há a fixação de nenhuma disposição impositiva dessa natureza, ainda que para aquele julgado, em relação à tese de marco temporal, que é citado um marco temporal referente àquelas circunstâncias específicas daquele julgamento, porém não como elemento decisório fundamental para o resultado daquele acórdão. E aí isso é algo que começa a ser abraçado, né? Sim, aí o que acontece? Aí, obviamente, os ruralistas, a direita, o setor da agromineração, extraiu daquela citação, daquela referência, daquela menção, uma interpretação que era conveniente, ou que é conveniente, melhor dizendo, a esses grupos, a esses interesses econômicos, correto? Que não querem, naturalmente, que a demarcação dos territórios indígenas atinjam ou afetem os seus interesses econômicos, os seus interesses empresariais, correto? Estendendo, elastecendo, né, fazendo uma leitura incorreta, inconsistente, né, com aquilo que está estabelecido na própria Constituição da República, nos artigos 231 e 232. Né? Pelo contrário, você veja, isso é tão irrito, tão absurdo, que lá nos dispositivos dos artigos 231 e 232, né, você encontra a expressão tradicionalidade. Tradicionalidade vinculada à ocupação dos territórios indígenas. Tradicionalidade que vem, obviamente, da expressão tradição, né, ainda que despossuídos da terra, porque tradicionalmente a ocupavam. Ora, nenhuma tradicionalidade dialoga com qualquer tipo de marco temporal, perfeito? Porque se você cindir, digamos, essa tradicionalidade, você obviamente não estaria respeitando tradição alguma, pelo contrário, você estaria violando, correto? Portanto, é uma leitura extremamente inadequada, extremamente inoportuna e absolutamente inconstitucional querer compatibilizar tempo de ocupação de território indígena ou momento de ocupação de terra indígena, né, com um conceito de temporalidade, com um conceito de indigenato, que vem lá do início do século passado e que diz que essas terras pertencem originariamente aos povos indígenas, que foram despossuídos dela de diferentes formas. E veja você, meu caro Guarnieri, como isso é incongruente, porque as terras indígenas são reconhecidas aos indígenas, pelo menos, juridicamente falando, pelo menos desde o Alvará Régio da Coroa Portuguesa de 1680, que dizia que
os territórios indígenas tinham que ser respeitados pelos colonizadores portugueses. Obviamente que nós sabemos que isso não aconteceu. Os indígenas continuaram sendo despossuídos, por bem ou por mal, das suas terras, correto? Inúmeras contradições nós temos no que diz respeito a essa regra fixada pela coroa portuguesa e aquilo que aconteceu na prática. No século XVIII, houve outra manifestação da coroa portuguesa, também resguardando o direito territorial dos indígenas, ainda que, mais uma vez, não tenha sido cumprida essa determinação da coroa, correto? E no século XIX, já os governos do Império, pelo menos em 1855, não me falha a memória, houve uma outra manifestação legal, também reconhecendo o direito à titularidade das terras indígenas pelos indígenas que a ocupavam. E nós temos, então, a partir já da era republicana, da Constituição de 1934, da Constituição de 1946, da Constituição de 1967, com a emenda constitucional de 69, um conjunto de disposições constitucionais que reafirmam e reconhecem o direito dos povos indígenas aos seus territórios. Afora a legislação infraconstitucional, o Estatuto dos Índios, por exemplo, O que aconteceu foi que, em 1988, com a Constituição de 1988, aquilo que já vinha assegurado juridicamente, legalmente, desde o Alvará Regis de 1680, foi ampliado e, digamos, consolidado mais uma vez, porque já havia essas manifestações nas constituições anteriores, como eu disse, na Constituição de 88. E, obviamente, se você tem um direito que é reconhecido lá desde 1680, 1700 e tal, 1855, etc., não há dizer, em hipótese alguma, que a Constituição de 88 tem instituído um marco temporal a dizer que somente teriam direito à demarcação das terras indígenas os indígenas que estavam assentados sob tais ou quais torrões, ou que tivessem sido violentamente esbulhados e estariam em disputas administrativas ou judiciais com aqueles que os esbulharam, como fio demarcador, em 88, do direito ao território X, ao território Y, ao território W. Então, obviamente que essa tese é uma tese espúria, é uma tese genocida, é uma tese que, obviamente, não se compatibiliza com o nosso Estatuto Constitucional e também não se compatibiliza com tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, dos quais o Brasil é seguidor. De um grande marco é quando tem um congresso em Viena, indigenista, discutindo as violações de direitos de povos originários aqui no Brasil, que é o que leva à fundação do SPI, e a partir daí, durante todo o século XX, os povos indígenas são vistos como um obstáculo à integração nacional. Sim. O SPI, a gente pode ler também que a criação do serviço de proteção ao índio, ao indígena, já era uma confissão do Estado brasileiro de que os índios existiam e estavam de posse de terras que precisavam ser protegidas e resguardadas, correto? Essa é uma leitura a partir do Congresso de Viena, das denúncias que foram lá apresentadas, etc. Então, pretender que se tenha uma tese ou outra determinante como essa do marco temporal relativo ao ano de 1988, carece de qualquer base jurídica razoavelmente sólida. Qualquer estudante de direito, qualquer estagiária ou estagiário de direito, se for ler com bons olhos os artigos 231 e 232 da Constituição Federal, certamente não depreenderá qualquer existência de marco à temporalidade fixada nessas disposições. É realmente importante a gente notar o quão cruel é você colocar 1988 como marco, dada a história do século XX, onde... A história do século XIX, a história do século XVIII e assim por diante.
Obviamente que a gente não pretende, né, que os indígenas voltem a ser donos de Copacabana, que os indígenas voltem a ser donos da Avenida Ipiranga, do bairro do Bexiga, né, ou da Savassi, em Belo Horizonte, e assim por diante. Porém, resguardar os territórios ancestrais, tradicionais, com os quais os indígenas ainda têm vínculos, né, e têm vínculos desde séculos, né, como é o caso daquilo que eles reivindicam a par da sua ancestralidade, é o mínimo que o Estado brasileiro pode e deve fazer. E é interessante e importante a gente resguardar, né, como os direitos indígenas estão, mesmo nesse século, mesmo hoje em dia, em segundo plano, frente ao que é entendido, entre aspas, como interesse nacional. Belo Monte é o exemplo mais recente disso na memória, assim, de um jeito antes do governo Bolsonaro, claro, mas é algo que mesmo os governos ditos de esquerda simplesmente ignoraram, né? Belo Monte, em Altamira, Santo Antônio em geral, em Rondônia, a ferrovia Norte-Sul, que começou no governo Sarney a ser construída, enfim, uma série de ações, iniciativas de natureza infraestruturante desse país, que aconteceram nesse país, né, estão absolutamente desassociadas, né, violaram e violam direitos dos povos indígenas. Não sou eu que estou dizendo isso, nem você. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já disse isso, mais de uma vez. Tanto que expediu ordens liminares não acatadas pelo Estado brasileiro de não realização da obra de Santo Antônio em geral. A própria transposição do Rio São Francisco, tão comemorada aí por determinados segmentos, é algo que afeta o direito dos povos indígenas, porque, comprovadamente, é algo que retira uma determinada quantidade de água do Rio São Francisco para atender essencialmente a projetos latifundiários de irrigação que existem no Nordeste, né? Até de algumas populações, sem dúvida nenhuma. Porém, essencialmente, os interesses do agronegócio, né? São inúmeros os projetos que acontecem. A própria expansão, né, autorizada por governos estaduais e por governos federais, o próprio subsídio, né, absurdo, né, o financiamento absurdo, os subsídios absurdos concedidos pelos governos ditos progressistas ao agronegócio para sua expansão, sobretudo no centro-oeste, na região do Cerrado, são violadores das garantias e dos direitos dos povos indígenas. Marcelo, nosso tempo está se encerrando aqui, porque a gente precisa ir para o terceiro bloco. Queria muito te agradecer pela sua presença aqui no programa com a gente hoje. Só queria, antes de terminar, Guarnieri, fazer um apontamento. Claro. De que nós temos em julgamento no Supremo Tribunal Federal a tese do marco temporal, né? Vimos agora como foi o voto do ministro Alexandre de Moraes, né? Que é um voto extremamente preocupante. Porque, e eu gostaria de fazer esse comentário, se você me permitir, por mais um minuto. Claro. Porque, apesar do ministro rechaçar a tese do marco temporal, acompanhando o voto do ministro Fachin, ele introduz um elemento que é o elemento de natureza indenizatório e que discute eventual boa-fé ou má-fé em relação à aquisição da terra que se sobrepõe a território indígena por parte de terceiros, que é um elemento que se choca, esse aspecto do voto do ministro se choca com o parágrafo 1º e com o parágrafo 6º do artigo, parágrafo 1º e o parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição. O ministro estabeleceu ali, de través, na verdade, uma limitação à titulação dos territórios indígenas, né? A partir, digamos, destas condicionantes de natureza indenizatória que não estão previstas na Constituição. Portanto, o voto do ministro Alexandre de Moraes, nesse particular, deverá ser corrigido pela Corte Suprema, porque não é possível que você tenha
o estabelecimento de um mecanismo de ordem privada, que foi o que o ministro fez, atentando contra um princípio de ordem pública, né, da tradicionalidade, da nulidade dos títulos que foram concedidos ou expedidos, né, e que afetam e se sobrepõem ou se superpõem ou se confundem com terras indígenas, da forma como o ministro Alexandre de Moraes o fez, porque isso, obviamente, é não permitir a correta aplicação, né, dos parágrafos 1º e 6º do artigo 231 da Constituição. Então, para terminar, eu me desculpa se me alonguei um pouco, eu gostaria de chamar a atenção para esse fato, que é extremamente preocupante e que nós esperamos que nos votos subsequentes dos outros ministros do STF venha a ser corrigido, porque essa, digamos, modulação pretendida fazer pelo ministro Alexandre de Moraes é incompatível com o texto constitucional que diz respeito aos direitos de garantia dos povos originários. Isso aí inclusive levanta mais um problema, né? Porque agora vai ter a indicação do Zanin, que é alguém que a gente não sabe como votaria nesse tipo de questão, né? A gente não sabe como o Zanin pensa em relação a muita coisa, né? Nada, absolutamente nada. Exatamente. A gente sabe o que ele pensa em relação a lawfare. A gente sabe que ele, segundo o presidente Lula, é um bom pai de família, né, e um bom profissional. Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva III. Marcelo, de novo, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente está de portas abertas para quando você quiser voltar. E eu estou à disposição, companheiro. Quando você quiser, estou aqui, e se possível para falar também sobre populações tradicionais, sobre os quilombolas, que são áreas também que a gente aí atua para poder aí eventualmente aportar algum tipo de informação, algum tipo de debate, ok? Com certeza, com certeza. A gente vai continuar acompanhando de perto tanto o marco temporal como os desdobramentos da transferência das demarcações de terras quilombolas, né? Que também aconteceu na reestruturação ministerial. Sim. Bom, obrigado, Marcelo. De nada. Olá, camaradas, todas e todos, estamos aqui em mais uma entrevista do Ousar Vencer, o podcast da classe trabalhadora brasileira, o podcast do PCB. E nesse terceiro bloco estaremos aqui com a camarada Roberta Quirino, que faz parte do coletivo LGBT comunista. E aí, Roberta, tudo bem? Como é que você está? Olá, camaradas, olá, ouvintes. Primeiro eu quero agradecer o convite por estar aqui nesse espaço, falar um pouquinho sobre o coletivo LGBT comunista. Atualmente eu sou da coordenação nacional do coletivo e também sou militante do PCB aqui em São Paulo. Obrigada aí pelo convite e bora trocar ideia. Boa noite, Roberta. Obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. E vamos lá, trocar uma ideia e falar um pouco sobre o LGBT comunista também. Primeiramente, né, para começar a nossa conversa, a gente acha que é muito importante tratar de uma questão que você vê sendo levantada quando a gente está discutindo essas pautas LGBT. Tem gente por aí com um papo de que as esquerdas, ao tomarem por foco essas pautas identitárias em detrimento dos assuntos econômicos que afetam a vida dos trabalhadores, afastou de si as massas. Para explicar por que esse argumento é um disparate, a gente queria que você falasse um pouco da ligação entre a exploração da classe trabalhadora e as opressões feminina e LGBT. Massa, acho que é importante então já... A primeira questão, né, para deixar claro assim de saída, é que não existe luta pela emancipação da classe trabalhadora como um todo sem a luta contra as opressões que sustentam a sociedade capitalista, né? Porque essas lutas contra a opressão de gênero, raça, sexualidade também fazem parte da dinâmica de luta de classes, porque LGBTs, mulheres e pessoas negras são também, em sua grande maioria, trabalhadores e trabalhadoras, né? E essas mesmas pessoas, elas sofrem com o avanço do neoliberalismo e da precarização das condições de trabalho, assim como com todo esse processo de uberização que tem avançado com os ataques que a classe trabalhadora tem sofrido nos últimos tempos.
Então, é muito claro, assim, LGBTs compõem, na sua maioria, os trabalhos mais precários. Então, assim, qualquer pessoa que diga que essas pautas são menores ou inferiores em relação à luta de classes no campo econômico está completamente equivocada. Essa atitude, inclusive, corrobora e afirma as violências cometidas contra nós LGBTs todos os dias, né? Se a gente for pegar os dados de violência contra a população LGBT no Brasil, esses dados comprovam a concretude dessa situação e a razão pela qual nós, comunistas, temos que nos voltar também para essa luta, sendo LGBTs ou não. Por exemplo, segundo os dados da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o Brasil é o país que ainda mata mais pessoas trans no mundo. E são mortes muito violentas que trazem em si toda a carga de desumanização que a população T sofre diariamente. Além disso, né, segundo o dossiê de mortes e violências contra pessoas LGBT, do Observatório de Mortes e Violências contra LGBTI+, no Brasil, em 2022, uma pessoa LGBT foi morta violentamente a cada 32 horas nesse país. Então, uma coisa fundamental de pontuar é que os dados que nós temos acesso sobre essas violências não são fornecidos pelo Estado. Muitos deles são organizados por entidades civis e, por dificuldade de coletagem e sistematização, ainda são incompletos, mesmo que ainda muito importantes, porque dão uma noção da totalidade desse problema, né? Porque não existem, na verdade, dados organizados pelo Estado que tragam números sistematizados e dimensões para a organização concreta de políticas públicas. O Estado, por exemplo, não sabe em que condições vivemos, se LGBTs têm acesso à educação, ao emprego formal ou quantos somos, né? E sem esses dados, que inclusive não existem no censo do IBGE, fica impossível pensar políticas públicas concretas que deem conta das nossas demandas e impeçam a continuidade da violência como uma regra na vida de qualquer LGBT nesse país. Esses processos todos de invisibilização da população LGBT brasileira, assim como esse violento processo de desumanização, impossibilitam uma perspectiva de luta de classes dentro dos movimentos LGBTs. Porque, ao fim e ao cabo, a gente acaba se reconhecendo não como trabalhador e trabalhadora, mas como portadores de uma identidade que acaba tentando nos definir como um fim em si mesma, e não deveria ser assim. Porque tem um aspecto muito fundamental para a naturalização das violências institucionais e mais cotidianas: o fato de nós, LGBTs, não nos encaixarmos em uma ordem social pautada pela heteronormatividade familiar. É importante pontuar que essa dinâmica não nos afeta só no que tange a sexualidade ou a expressão de gênero. Racismo, feminicídio, etnocídio, xenofobia são outros exemplos da violência cotidiana do capitalismo para sua estruturação e manutenção. A violência, então, é uma ferramenta do capitalismo e tem um caráter histórico e social muito claro. Ela é efetivada pela ação humana, delimitada por marcos e possibilidades de cada meio social. Essa violência, então, é utilizada pela classe dominante na medida em que se verifica a necessidade de prevenir uma rebelião da maioria oprimida, por meio de uma repressão considerada, entre aspas, legítima. No entanto, então, para legitimar essa violência, não basta só a coerção física dos aparatos policiais ou das leis do Estado burguês, por exemplo. É necessário também criar mecanismos subjetivos de controle da luta de classes. E a violência, nessa perspectiva, se manifesta na coletividade e nas ações do indivíduo, em toda a sua subjetividade. É a ideologização da violência, né? Então, a partir dessas análises, a gente entende e encontra indícios de que a violência contra a população LGBT está ligada a esse aspecto estrutural, pois se pretende justificar com base na defesa de valores cristãos fundamentalistas, que detêm certa hegemonia e estão historicamente ligados à manutenção de uma dinâmica social capitalista. Isso tudo impede também uma organização massiva de toda a classe trabalhadora, LGBT ou não. E, acima de tudo, isso fortalece aqueles que nos querem extirpados da sociedade. Por exemplo, até março desse ano, foram propostos 69 projetos de lei antitrans nas esferas federal, distrital, estadual e municipal. No último dia 15 de junho, houve a primeira reunião da CPI antitrans na Lesp, que supostamente investigará a hormonização e a mudança de gênero de crianças trans no HC. A gente precisa acompanhar esse retrocesso de perto para pressionarmos pelo fim dessa CPI, que vai gastar um absurdo do dinheiro público para continuar mais uma violência institucional contra a população T de São Paulo.
Todos esses projetos, então, atentam diretamente contra a população T e buscam proibir desde a instalação de banheiros que não demarquem gênero até o impedimento ao acesso e ao acompanhamento médico a crianças e adolescentes trans para tratar da questão da hormonização, por exemplo. Todos esses ataques à população LGBT em geral, tendo a particularidade em relação à população trans e travesti, demonstra que é necessário que todos os trabalhadores se engajem nessa luta para denunciar e barrar todas essas propostas de lei. Afinal, são esses setores da população LGBT que compreendemos serem, na sociedade de classes, alvo de violências de várias ordens. E, obviamente, que a libertação das opressões de gênero, classe e sexualidade, ainda mais no Brasil, são pré-requisitos fundamentais para a libertação de toda a classe trabalhadora. Nossa, muito interessante. Eu acho que aqui a gente consegue fazer uma breve demonstração da origem comum das opressões que sofrem as mulheres, as pessoas da comunidade LGBT, a opressão da classe trabalhadora como um todo. A gente precisa combater a visão de que as lutas contra a opressão de gênero e de sexualidade são uma coisa separada da luta de classe, porque elas têm a mesma origem e porque as mulheres, as pessoas LGBTs também pertencem à classe trabalhadora. Elas não existem em abstrato, separadas da posição de classe delas. Então, você não está deixando de dialogar com a classe trabalhadora. Você está justamente falando com ela. Isso, inclusive, é algo que dá evidência à rebelião de Stonewall, que foi o que marcou o mês de junho como o mês do orgulho LGBT. Como é que você visualiza essa questão, Roberta? Exatamente, assim, vou dar um retrospecto do que foi Stonewall, Então, em junho de 69, no bar Stonewall Inn, lá em Nova York, houve uma revolta liderada por LGBTs negras e latinas, sobretudo trans, travestis e drag queens, contra a violência policial que era muito comum em lugares de sociabilidade LGBT. Nessa rebelião, percebeu-se toda a potência dessa população, que usou todos os meios possíveis, Então, derrubando as barricadas da polícia, ateando fogo nas ruas, para existir e resistir à segregação que sofria cotidianamente. Foi uma revolta de minorias segregadas socialmente que viviam em guetos por não serem aceitos e fugirem da norma, da heteronormatividade, que é fundamental em uma sociedade capitalista. Essa revolta, então, teve, portanto, um caráter profundamente radical e multirracial. Além disso, o movimento de Stonewall desafiou os próprios estereótipos de gênero que são fundamentais para manter o capitalismo. Desafiou, então, a própria sociedade norte-americana e até uma parte hegemônica das comunidades gays mais liberais que queriam se colocar e serem aceitas dentro da norma, Foram os desviantes de Stonewall que demonstraram a força e potência de uma revolta popular em prol de direitos e existência. A revolta de Stonewall, ela durou só alguns dias, mas ela mudou radicalmente a história do movimento LGBT no mundo todo. Um ano depois, rolou uma passeata em Nova York, em memória de Stonewall, e outras marchas também aconteceram em São Francisco e Los Angeles. Aqui no Brasil, a primeira parada de São Paulo aconteceu em 1997, com o mote "Somos muitos, estamos em várias profissões", ou seja, trazia o espaço do trabalho na vida das LGBTs brasileiras. Essa primeira parada reuniu cerca de 2.000 pessoas, e a gente tomou as ruas já lá para garantir direitos básicos, Legal, gostei dessa história aí que a gente conhece através de filme, Mas, obviamente, é sempre bom a gente reforçar e ressignificar a nossa luta, Mas, seguindo, Roberta, hoje cada vez mais tenta se esconder o caráter de classe do mês do orgulho, que é transformado numa nova fonte de renda para o capital. Como isso tem afetado a organização de manifestações como a Caminhada Lesbi e a Parada do Orgulho LGBT? Bom, o caráter de classe e político de Stonewall, que foi a base para a primeira parada LGBT de São Paulo, se perdeu há alguns anos, Esse ano realizou-se a 27ª Parada do Orgulho LGBT na cidade de São Paulo. E tem dados que demonstram que a nossa parada é a maior do mundo. A média dos últimos anos tem sido de cerca de 4 milhões de pessoas que participam ano a ano da parada em São Paulo. No entanto, infelizmente, toda essa potência é usada para criar um público exclusivamente consumidor das marcas que atuam no patrocínio e organização da parada de São Paulo. Isso é, o caráter político de Stonewall, da primeira parada de 97, perdeu-se completamente.
A parada LGBT de São Paulo se transformou numa máquina de lucro em busca de um nicho muito específico e muito fiel de mercado. É o que a galera chama de pink money, né? E segundo dados da LGBT Capital, ou seja, tem até uma empresa voltada especificamente para pensar estratégias de marketing para esse mercado de consumo. O pink money movimenta ao redor do mundo cerca de 4 trilhões de dólares ao ano. É basicamente o dobro do PIB do Brasil, né? Então se tornou a parada um dos principais eventos turísticos da cidade. E as esferas do governo, por meio de seus contatos com as grandes empresas, pensam a parada a partir desse aspecto de mercantilização de um ato que deveria ser, antes de tudo, político. A parada acabou se tornando um evento turístico e perdeu seu caráter de classes, né? E como a gente viu, todos os dias a gente morre porque a gente não se encaixa na normatividade de gênero e sexualidade que são padrão em uma sociedade capitalista. Essa deveria ser a denúncia política que deveria movimentar a parada. O mote desse ano, agora, de 2023, é Políticas Sociais para LGBT+. Queremos por inteiro e não pela metade. No entanto, a mesma parada é patrocinada pelas empresas que, no mês de junho, celebram, né, a tal diversidade, mas que são essas empresas que exploram a classe trabalhadora LGBT e precarizam ainda mais a nossa força de trabalho de janeiro a janeiro. Ou seja, por causa do lobby dessas empresas em busca de uma reforma trabalhista que mina os direitos conquistados por nós, trabalhadores, e que tem impulsionado o avanço neoliberal no Brasil, nos faltam acesso a políticas públicas conclamadas nos trios elétricos da parada. Essas empresas que organizam e patrocinam a parada e que se dizem nossas aliadas são, na verdade, aquelas que usam nossas demandas para lucrar com pink money. E essas mesmas empresas que estampam bandeiras de arco-íris em seus materiais de marketing seguem mantendo práticas LGBTfóbicas. O que chama a atenção dessas empresas, né, Burger King, Microsoft, Vivo, iFood, etc., não é o caráter político da parada, mas quanto nós LGBTs podemos e vamos consumir dos seus produtos, porque também há pesquisas que indicam que o público LGBT é fiel a marcas que se engajam nesse mercado da diversidade, entre aspas, né? Mas nós, do coletivo LGBT comunista, organizamos há alguns anos um bloco de esquerda na chamada Pré-Parada, junto a outras entidades políticas, para resgatar esse caráter político, né? A gente faz fala, denúncias do próprio caráter mercadológico da parada e esses aspectos que, ao explorar a importância da diversidade e do orgulho como fins em si mesmos, negligenciam o caráter de classe que está na base da exploração de todos e todos LGBTs. A gente espera, assim, mobilizar LGBTs da classe trabalhadora para organizar um movimento LGBT que atenda realmente aos nossos interesses, ao invés de usar as nossas vidas como forma de lucro para essas empresas que nos exploram e atentam contra a vida de toda a classe trabalhadora. Já em relação à caminhada lésbica, também é importante fazer aqui um retrospecto histórico. A caminhada ela tem 20 anos e desde 2015 as militantes do coletivo LGBT comunista tentam somar forças para organizar e construir politicamente esse espaço com outras mulheres, organizadas em outros espaços políticos e também independentes. A gente sempre viu que mesmo com as disputas internas, que sempre foram sistemáticas e normais dentro da caminhada, ainda era possível somar forças nesse espaço por causa do seu caráter político, independente de grandes patrocinadores, ao contrário do que acontece na parada LGBT de São Paulo, né? Mas esse ano, essas disputas descambaram para uma impossibilidade, do nosso ponto de vista, de construção política da caminhada. Isso porque essas disputas resultaram no silenciamento de mulheres que tentaram organizar o espaço para que os debates políticos ganhassem força e norteassem a caminhada. As reuniões organizativas, por exemplo, se tornaram espaços hostis para algumas mulheres que participavam da construção. E a organização da caminhada se burocratizou a tal ponto que deliberadamente se escolheu dar espaço a discussões internas em detrimento das pautas políticas do ato. O protocolo da organização da caminhada passou a ser uma suposta autoridade, aí, entre aspas, individual e autoproclamada, de algumas pessoas que estão nesse espaço há mais tempo, que acabaram deslegitimando pessoas que participavam pela primeira vez desse processo organizativo, inclusive até algumas militantes que representavam o coletivo LGBT comunista. Houve um espaço recorrente aí de falta de respeito contra pessoas que tentaram contradizer essa suposta autoridade, né? E devido a essas disputas internas, houve um grupo de mulheres que hegemonizou o espaço, foram contrárias a outras propostas, e isso resultou em muitos afastamentos de diversas mulheres por exaustão mental e emocional, dado o tom e a violência dessas reuniões. Assim, essas decisões sobre o formato da caminhada esse ano foram tomadas de maneira autocrática e sem alternativas para a construção de movimentos mais inclusivos com pessoas trans e negras, por exemplo.
Se nós do coletivo sempre pautamos a necessidade de uma caminhada lésbi que contemplasse as demandas da população trans, da população racializada, e inclusive das demandas das mulheres bissexuais, o próprio espaço organizativo reiteradamente se mostrou violento para essas pessoas. Então, devido a essa dificuldade de construção, que a gente tentou resolver até maio desse ano, a falta de perspectiva para a mudança fez o coletivo decidir se retirar da construção desse ano e não participar do evento. A nossa intenção nunca foi de boicotar o ato, mas a gente achou necessário expor essas questões na expectativa de futuramente retornar e somar esforços nesse importante espaço. Por causa da importância histórica da caminhada para mulheres lésbicas e bissexuais, trans e cis, esse ato deve ser um espaço de luta e denúncia para uma ação concreta que construa novos horizontes de libertação dos papéis de gênero e outras formas de assujeitamento das mulheres trabalhadoras no capitalismo. A caminhada lésbica não pode ser um espaço que reforça as violências cotidianas cometidas contra as mulheres lésbicas e bissexuais. O nosso objetivo ainda é fazer avançar a organização das mulheres lésbicas e bissexuais, sejam elas cis ou trans. Mas, para além disso, é necessário pensar em alternativas para retomar e reconstruir esse espaço como um lugar em que essas mulheres sejam verdadeiramente acolhidas e ouvidas, para que possam organizar um espaço combativo contra a hegemonia empresarial e em defesa das pautas concretas da população LGBT. Não é LGBT mesmo, porque o G é gay, então não está incluído aí. Ah, tá certo, desculpa. Eu confesso a você que está sendo uma verdadeira aula. Para fechar, camarada, eu queria que você falasse um pouco da atuação do LGBT comunista e também fazer um convite público, para quem ainda não conhece a organização e tem a possibilidade de se engajar e participar da luta pela emancipação e a construção do LGBT comunista. Márcia, eu vou fazer de novo um apanhado histórico aí, sobre a nossa história, A existência do coletivo foi uma decisão do PCB, primeiro de modo mais informal, a partir de 2015, e posteriormente foi aprovada e sancionada nas instâncias formais do partido entre 2016 e 2017. Os diversos núcleos do LGBT comunista são compostos por militantes do partido e militantes que ainda não estão organizados no partido, Mas, por ainda ser um coletivo partidário, o coletivo LGBT comunista deve ser coerente com as decisões do PCB sobre sua linha política, desde a estratégia revolucionária até as atividades cotidianas, como a organização de um bloco em uma manifestação política, por exemplo. O que não significa, entretanto, que o coletivo LGBT comunista não possa tomar decisões próprias no que se refere ao seu campo de atuação. A gente tem a nossa autonomia relativa, sem negligenciar tudo o que eu disse antes, Atualmente, temos núcleos em diversas regiões do país e atuamos em diversas esferas da sociedade, desde espaços institucionais, que são limitados, mas que trazem ferramentas interessantes de diálogo com a classe trabalhadora, a espaços não institucionais. A gente está nas ruas e também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Medium, tanto o perfil da Nacional do Coletivo LGBT Comunista, quanto dos diversos núcleos espalhados pelo país. É só buscar o nosso nome lá que aparece. E todas as nossas informações estão centralizadas no nosso site, lgbtcomunista.org. Lá tem links dos núcleos do coletivo espalhados pelo Brasil, material de formação básica sobre identidade, gênero e sexualidade, numa perspectiva marxista, nossas produções teóricas e notas políticas de fôlego, e também o formulário para a galera preencher e conhecer o coletivo LGBT comunista para militar com a gente. Porque só a luta organizada é capaz de nos dar ferramentas e camaradas que busquem a superação da sociedade de classes que oprime e explora toda a classe trabalhadora, LGBT ou não. Obrigada, Roberta. Camaradas, antes de eu fazer um encerramento, eu só queria voltar aqui nessa primeira pergunta e ver com você, Roberta, se você conseguiria tirar uma dúvida minha, que é com relação ao que está tramitando na Alesp, que você falou, e aí se você gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Então, na real, o que a gente sabe, que foi instaurada essa CPI, foi mais ou menos o que eu coloquei aqui, acho que não tem muito o que acrescentar por hora. Foi instaurada essa CPI para fiscalizar essa política de hormonização no HC para crianças e adolescentes trans, e teve a primeira reunião agora, que foi a reunião de abertura, então ainda não foi definido um caráter de como vai funcionar essa CPI. A gente foi acompanhar e a gente já está em contato
com algumas famílias que estão participando desse processo, né, de crianças que são atendidas e adolescentes que são atendidos pelo HC, e também alguns movimentos sociais. E a gente vai começar a acompanhar de perto, mas ainda não tem muito a saber sobre o que vai ser essa CPI, né? Só o que ela se propõe, e também porque a composição de deputados são deputados de extrema direita, né? Que compõem a sua maioria da CPI, e tem poucos representantes da esquerda ou mais progressistas, assim. Bom, é importante saber que está tramitando isso, né, na Alesp, até porque a gente sabe que daqui pode sair um exemplo para os demais assembleias legislativas do Brasil, né? Então, acompanhar esse acontecimento aqui é importante para municiar a gente para o resto do Brasil também, né? Perfeito. E nos nossos diálogos de relações internacionais para a América do Sul, em especial. Obrigada, camarada Roberta. A gente agradece imensamente a sua participação. Massa mesmo. Muito obrigado, camarada. Obrigada, pessoal. Valeu, camaradas. A gente agradece também aos ouvintes por terem escutado esse nosso segundo episódio. E também fiquem atentos, nossos episódios são quinzenais. E sigam a gente nas redes sociais. Ousar lutar, ousar vencer, ousar lutar, ousar vencer. A luta é pra valer, ousar lutar, ousar vencer. Ousar lutar, ousar vencer. A luta é pra valer. Desejo, tudo no dicionário é fazer a revolução.